Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos estar aqui na atividade, vamos estar. Vem para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na noite deste dia estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti a Tua Santa Palavra. Manifesta, Deus, o Teu querer e a Tua vontade, porque viemos aqui Te buscar, Senhor, porque precisamos, Senhor, de Ti. Perdoa todos os nossos pecados, abençoa cada um dos Teus filhos, e já estamos presentes, Deus, pronto para ouvir, Deus, crescer, Senhor, na sabedoria e na graça do Senhor e Salvador Jesus. Abençoa teu filho, o pastor Luiz Carlos, que hoje tem, Senhor, a responsabilidade de transmitir, Senhor, para nós, ao nosso coração, a tua santa e gloriosa palavra. Pai, abençoa o conjunto que vai te louvar. Abençoa os visitantes, Deus, que irão chegar, os que já estão presentes. Senhor, toma a nossa direção, repreenda toda a força das trevas e nos abençoe, te peço essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu pedi ao pastor Robson para cantar um hino. Robson. Vamos amar a igreja para o Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar e agradecer ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor com o hino 107. 107. Vamos adorar? Firme na promessa do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme na promessa de Jesus. Firme
Saúde da igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos abrir o Salmo 119. Salmo 119, a partir do 33 até o 40. Eu vou ler o 33, a igreja lê o 34, e assim sucessivamente. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Igreja. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons, todos. Eis que tenho desejado os teus preceitos, Vivifica-me com tua justiça. Agora vamos, irmãos, ler ali o Mateus 16. Vamos ver aqui que é o tema da nossa escola bíblica. Graças a Deus. Esse é 16, 18. Todos nós, vou esperar a igreja achar, tá bem? Mateus 16, 18, que é o tema desta noite, o tema nosso. Toda a igreja. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias ao Senhor. Vamos agora, irmãos, fazer o nosso pedido de oração. E logo após os pedidos, o irmão vai começar a ensinar. Eu peço oração pela minha esposa, a irmã Aparecida também, minha sogra que está enferma. Vamos também orar pela irmã Josefa. A irmã Josefa precisa de um milagre da parte de Deus. Também o Fernando Aquino, para que o Senhor nosso Deus venha curá-lo. Vamos orar também, irmãos, pelo irmão Wesley e também o seu filho Felipe, tá bem? Que é para Deus curar o nosso irmão. Eu pergunto agora, quem mais deseja os pedidos de oração? Graças a Deus. Vamos orar também pelo nosso Brasil, para Deus abençoar, e orando também, irmãos, pelo nosso querido pastor Luiz Carlos, que vai nos trazer esta mensagem, ou seja, esse ensinamento nesta luta. A paz do Senhor para todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na sua presença, nesse momento, Senhor, mais uma vez chegamos diante de Ti, para primeiramente
que tem nos dado, Senhor, estarmos aqui na tua casa para buscar a tua presença, aprender mais da tua palavra e por mais, Senhor, que nós venhamos ouvir. O Senhor tem sempre algo novo para falar com o teu povo, instruir, Senhor, os teus caminhos. E nesse momento, teu servo tem feito menção aqui, Pai amado, do nosso preletor da noite, o teu servo pastor Luiz Carlos, Senhor, a qual nós passamos desde já para as tuas mãos, que o Senhor venha usar o teu servo como um canal de bênção para o teu povo, aqui nessa noite, instruindo, Senhor, de acordo com a virtude do teu Espírito Santo. Também, Senhor, os pedidos a ti, Senhor, mencionados, aqueles, Senhor, que estão precisando, Pai amado, de um milagre, Senhor, tua serva Josefa, que foi mencionada, Fernando Aquino, temos também tua serva Sueli Messias, tua serva Aparecida Messias, está em recuperação, Pai amado, e são muitos os necessitados. Certamente, Pai amado, se nós formos mencionar aqui todos os nomes, a nossa memória é falha, vai esquecer de alguém, mas, Senhor, tu és conhecedor de todas as necessidades e todos, Senhor, problemas que têm atingido teu povo. Pai amado da vitória, repreende e o Senhor venha a ser glorificado aqui neste lugar. Continua operando, Senhor, no meio do teu povo, as mãos que se levantaram, pedindo, Senhor, teu apoio, a tua ajuda, que o Senhor venha da vitória, seja qual for a causa, seja problema de saúde, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus. Problema, Senhor, dentro da família, traz alento, calmaria, Pai amado, filhos rebeldes que muitas vezes se levanta contra o pai, contra a mãe, Senhor, da vitória nessa causa, ajuda, Pai amado, tu é aquele que tudo pode. Senhor, vá agora com a tua mão de poder sobre aqueles pedidos, Senhor, que estão na mão dos juízes, Senhor, interpela ali, Senhor, da vitória, o teu servo, a tua serva, para que eles possam, Senhor, ter vitória sobre essa necessidade. No demais, continua aqui conosco, ajuda o teu povo que aqui já está, traga em paz aqueles que estão pelo caminho, que possam chegar em segurança, e também, Senhor, aqueles que não podem estar por algum motivo justo. O Senhor é aquele que conhece todas as coisas, ajuda, dá vitória, para que possam também chegar ao conhecimento da tua palavra. Entregamos em tuas mãos a nossa nação, para que o Senhor continue cuidando, repreende aquilo que não é do teu agrado e dá vitória, Senhor, sobretudo a tua igreja. Eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade, mais uma vez que temos de chegar na tua presença, rogando a ti, Pai amado, e te agradecendo por tudo, desde já, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive para sempre. Amém. Podem se sentar, irmãos. Aqui está presente o pastor Luiz Carlos. Nós nos conhecemos há muito tempo, é homem de Deus, e graças a Deus, aprove a Deus o nosso coração para chamar, para nos ajudar na nossa vida espiritual. Não é verdade? Os irmãos querem, até a esposa dele está presente, a filha do irmão Luiz Carlos já presente, também tem outra moça dele. Fique em pé, fique em pé. Aparece com a mãe dela. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Não? Então vamos saudá-los todos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E volte. E fique com a gente, graças a Deus. Desde já, irmãos, o nosso irmão toma a tribuna para nos ensinar nesta noite.
o senhor não está tenso, não está nervoso, não? A minha natureza é essa, né? Segurança, tranquilo. Só Deus sabe o que eu estou por dentro. Mas é como se fosse a primeira vez que eu fui na barriga, de responsabilidade, de compromisso, e a gente sabe nada, né? Quando o irmão chama a gente vai para o joelho, vai para a madrugada, para Deus nos orientar. Ele já nos orientando, a gente vai pegando a caneta, vai escrever alguma coisa, com a ajuda do Espírito Santo, de Deus. Muito bem, mas o tema em si é um tema muito maravilhoso, normalmente para os dias atuais. O tema, a igreja edificada em Cristo, vencendo os desafios atuais. É um tema muito propício para os dias que a igreja está atravessando. Os últimos dias, e nós falamos sempre que esses últimos dias são os dias que restaram para a igreja passar por ele. Né? E o tema aqui, onde foi lido, Mateus 16:18, onde está escrito, posteriormente te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando para São Pedro, primeiro, que a igreja era dele, e essa igreja estaria edificada nele. Após a igreja ser edificada nele, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Jesus estava falando que nós, os crentes, haveríamos de ter uma luta cotidiana. O inferno estará sempre se levantando contra a igreja de Deus. Só que Jesus asseverou aqui, essa igreja, ela está edificada em Cristo. E por ela estar edificada em Cristo, o inferno vai se levantar, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque ela está edificada em Cristo. Jesus estava em Cesareia de Filipe, e ele chama os discípulos, dado o nome de Jesus, tornou-se um nome público, e Jesus queria saber dos discípulos qual a visão que eles tinham daquele homem que estava ali. E ele faz uma pergunta: quem diz o homem ser filho do homem? E eles falaram que escuta Jeremias, todo João Batista, né, um dos profetas, o Elias, né? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Nós temos Cristo, que tu és de Cristo, o Filho de Deus vivo. E logo após Jesus entra aqui nisso. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente começa a meditar o que significa a palavra edificar. Refere-se ao ato de construir, estabelecer ou fortalecer. Então, essa palavra edificar já tem um significado, né? É o ato de construir, estabelecer ou fortalecer. Primeira característica, primeira coisa que vocês devem saber, que a igreja, ela tem um fundamento. E esse fundamento, nesses últimos dias, né, um dos desafios é muita gente, né, abrindo igreja com outro fundamento, que não é Jesus Cristo. Só que São Paulo, quando escreve aqui a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja já está colocado e é Jesus Cristo. Só que hoje existe muito segmento que você chega lá, que igreja é essa? Que negócio é esse? Que culto é esse? O fundamento ali não é Jesus não, viu? A igreja de Cristo, ela tem um fundamento. De São Paulo, ele corrobora que ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. Esse fundamento é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, precisamos entender que ele é a pedra reprovada pelos homens, mais eleita e preciosa para Deus. Quando São Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala sobre essa pedra, assim, e chegamos para ele, a pedra viva e reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então essa pedra, ela é Jesus Cristo, e ela foi reprovada pelos homens, somente os judeus. Os homens não aceitaram, não reconheceram Jesus como Messias, né? Então São Pedro diz aqui, e chegamos para ele a pedra viva e reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus o que ele é? Ela é eleita e preciosa. Então não é uma pedra qualquer.
era principal para que os trabalhadores, o trabalho logo, eles viessem, colocassem aquela pedra ali na frente, né? E a partir daquela pedra, eles haveriam de dar prosseguimento, que é o alinhamento do edifício. Ela seria a pedra principal. E São Pedro fala aqui, que Pedro fala que Jesus é a pedra principal da história, não é qualquer pedra. Né? Quando a gente lê aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, nos está aqui, diz assim: e assim para vós que creis, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. O que é uma pedra principal da esquina? Era uma pedra angular, era a pedra principal, a principal pedra, geralmente colocada na esquina de um edifício, para que aos trabalhadores do seu curso. Então essa pedra principal era colocada, né, na esquina do edifício, para quê? Para guiar os trabalhadores em seu curso daquele trabalho. A pedra angular, que é falada a respeito de Jesus Cristo, era geralmente uma das maiores e das mais sólidas e da mais cuidadosamente construída de todo o edifício. Jesus é descrito na Bíblia como esta pedra angular sobre a qual sua igreja está construída. Oh, glória a Deus! Então Jesus Cristo, ele é essa pedra principal, é a pedra angular. E uma vez que essa pedra angular era estabelecida, tornava-se a base para determinar todas as medidas na construção e tudo que estava alinhado a ela. Jesus é o nosso padrão de medidas e alinhamento. Até tem um hino na arte, do meu coração vibra as cordas, afinada por mestre, louvar, afinar. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Então Jesus, essa pedra aqui que ele vai nos afinando, ele vai nos alinhavando, né? Porque ele é a pedra principal da esquina. Então o que acontece quando estamos edificados em Cristo, como palavra introdutória? Quando a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 21, Efésios capítulo 2, versículo 21. O que acontece quando estamos edificados em Cristo? Né? Edificados em Cristo. Há um resultado. Quando nós vemos aqui esse versículo, Efésios capítulo 2, versículo 21, está escrito assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Se quisermos crescer, irmãos, temos que estar ajustados, temos que estar ligados nessa pedra, temos que edificar nessa pedra. Para quê? Cresce, né? Há um crescimento, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce o quê? Para templo no Senhor, né? No Senhor. Outra característica, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. A igreja, ela tem que crescer, ela tem que aumentar, mas para isso ela tem que estar o quê? Edificada em Cristo. Tem crente que não cresce, ele continua naquele estado ali, ele não aumenta, ele continua aquele, ele não sai daquele estado, por quê? Falta está o quê? Edificado em Cristo. Então, quando estamos edificados em Cristo, a igreja, com certeza, ela vai crescendo. E aqui, outra referência que nós anotamos aqui, é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que a gente deixou até para o final, se não me falha a memória. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós crescermos na graça e no conhecimento, nós temos que estar o quê? Edificado em Jesus Cristo. Não adianta eu querer crescer se não estiver ligado na videira verdadeira. Hoje, muitos crentes, eles não crescem, eles desligaram. Eu conheço alguns, né? Alguns que hoje eles não têm mais aquele contato, eles não chegam mais à pedra reprovada que é Jesus Cristo. Eles não estão mais edificados em Cristo Jesus. Né? Então, isso como palavra introdutória, né? Uma das características aqui, para nós vencermos os desafios, nós temos que fazer para estar edificado em Cristo. Primeiro, para vencer o desafio, nós temos que estar edificado. Primeira característica para estar edificado em Cristo, temos que ter uma oração perseverante. Aquele que quer edificar ou estar edificado em Cristo, ele tem que
ter uma vida de oração perseverante. Atos no capítulo 1, é versículo 14, né? Que sai o 4 aqui, mas é Atos 1, versículo 14. Depois a gente corrigindo aqui, foi na Bíblia mesmo, mas é Atos 1, 14. Então, para nós termos uma vida edificada em Cristo, temos que ter uma vida perseverante de oração. Não é uma vida de oração, é diferente. É uma vida perseverante de oração. Atos capítulo 1, versículo 14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, para nós estarmos edificados em Cristo, nós temos que ter uma vida de oração perseverante. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12, o quê? Sede paciente na tribulação e perseverai aonde? Vida de perseverança de oração. Aquele que quiser ter uma vida edificada em Cristo, ele tem que ter essa vida perseverante na oração. E São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, que é bem conhecido da igreja, e quando ele dá aquela recomendação, ele diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos aqui que uma das principais características para nós estarmos edificados em Cristo, nós temos que ter uma vida de oração perseverante. Orar é uma coisa, mas uma oração perseverante para que eu possa estar edificado em Cristo. Então, edificar em Cristo não é de qualquer maneira. Jesus, ele nos deu exemplo como homem. Ele tinha uma vida de oração. Se o próprio Cristo, ele como Senhor, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele mesmo tinha uma vida de contínua oração. Nós, os crentes, então, homem falho, natureza decaída, né? Ele tinha uma vida de oração. Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, né? Eu gosto muito desse versículo, diz assim: e aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, ele tinha uma vida perseverante, uma vida de oração. E nós, né, para termos, estarmos edificados em Cristo, temos que ter essa vida de oração. Às vezes acordamos na madrugada, oramos 1 hora, 40 minutos, e achamos que oramos. Mas Jesus passou aqui uma noite em oração. Não foi 30 minutos, não foi 40 minutos. Até um dia eu estava falando na pregação, né, quando Jesus estava lá no Getsemane, a gente fica meditando assim: meu Deus, né? Jesus no Getsemane orando para morrer. A gente ora para pedir bênção, para pedir livramento, mas lá no Getsemane, Jesus estava orando porque ele sabia que ele orou orando para morrer. Sua Deus. Então, uma das características principais, né, para nós estarmos edificados em Cristo, a primeira característica é ter uma vida perseverante de oração. O segundo, uma vida de santificação, para que eu possa ter um contato, para que eu possa estar edificado em Cristo, para vencer os desafios que rondam a igreja. Eu tenho que ter uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? Significa tornar-se santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus. Então isso é a vida de santificação, você separar-se, né, do mundo e apartar-se do pecado, né, a fim de termos ampla comunhão com Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santo quer dizer separar, né? Não fazer aquilo que o mundo, né, faz e desagrada a Deus. Então, a segunda característica aqui, para nós estarmos edificados em Cristo, é ter uma vida de oração. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses,